Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Mais uma semana que se inicia, né? Mais uma oportunidade que a gente tem para trabalhar a nossa reforma íntima, para trabalhar o amor, a caridade, para agradecer ao Pai todas as oportunidades que nós teremos pela frente durante essa semana para nos tornarmos pessoas um pouco melhores e melhorar o mundo à nossa volta. Na preleção dessa semana a gente vai continuando no caminho Verdade e Vida. O capítulo de hoje é o capítulo 170 e o tema é domínio espiritual. Mas antes da gente entrar no tema dessa semana, eu queria te convidar para fechar os seus olhos por um instante, procurar fazer uma respiração profunda, deixando de fora dos seus pensamentos os problemas do dia a dia, voltando a nossa atenção nesse momento para as palavras de Emmanuel, do nosso Mestre Jesus, e possamos assim fazer a nossa reflexão em busca de nossa evolução espiritual. Então, como eu comentei, né, o tema dessa semana é domínio espiritual. E qual que é o domínio que o Emmanuel está trazendo aqui? Né? Não é aquele domínio que às vezes a gente pensa no sentido de dominação, de conquista, de ter poder sobre o outro. Aqui o domínio espiritual que o Emmanuel está trazendo é o domínio no sentido de conter-se a si próprio, de vencer as suas próprias paixões, de refrear os nossos instintos que por vezes não são os melhores ainda, né? E como sempre, o Emmanuel traz um versículo como inspiração para o capítulo, e aqui ele trouxe um versículo de João, está no capítulo 16, versículo 32, e ele diz: "Não estou só, porque o Pai está comigo." Como sempre, os versículos têm muita sabedoria, né? E essa passagem de João, que vai, na verdade, desde o capítulo 13 até o capítulo 17, João está retratando a última ceia. Ou seja, é o momento em que Jesus, que já sabia o que estava por vir, né, está preparando os discípulos para continuarem a caminhada sem a presença física de Jesus. Então, nesse momento, Jesus está passando as diretrizes para os discípulos, qual é a essência da mensagem, né, do cristianismo, que deve perdurar depois que Jesus já não estivesse mais encarnado entre a gente. Claro que a influência espiritual de Jesus permanece, mas durante essa passagem da última ceia é quando Jesus vai fazendo a síntese da sua doutrina, né, e as principais mensagens que os discípulos deveriam trazer e passar para a humanidade dali em diante. E nessa passagem, enfim, Emmanuel está trazendo, voltando para o tema, né, de domínio espiritual, qual é o início da passagem? Emmanuel começa dizendo: nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras. Os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores. Os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Então, o que o Emmanuel está chamando a nossa atenção aqui, né? Quando a gente pensa em domínio espiritual, autodomínio, né? Ele vai começar pelo nosso autoconhecimento. Por quê? A gente precisa primeiro se conhecer. Eu preciso reconhecer os meus defeitos, eu preciso reconhecer quais são os meus vícios, aonde eu preciso melhorar, aonde eu ainda sou falho. Eu preciso conhecer quais são as minhas paixões ainda mais primitivas. Porque só conhecendo e me conhecendo, eu vou conseguir trabalhar e melhorar naqueles pontos em que eu ainda sou falho. Então, a nossa reforma íntima, a nossa melhoria contínua, né,
ela passa por a gente reconhecer aonde estão os nossos defeitos. E aqui o Emmanuel começa a passagem dizendo: presta atenção quando surgirem os grandes problemas, quando vierem as grandes provas, as grandes expiações que a gente passa rotineiramente, né, na nossa encarnação. Presta atenção, porque nesses momentos de grande aflição é que a gente traz à tona os nossos grandes problemas, os nossos grandes vícios e as nossas grandes paixões. Então, se a gente tem, por exemplo, uma perda financeira e a gente se desespera, fica muito evidente o nosso apego à matéria. A gente precisa estar atento a isso, né? O que aquela situação está nos chamando a atenção? Se a gente perde uma posição, um emprego, uma posição que a gente julga importante, de poder sobre os demais, e a gente se sente humilhado com isso, vem o nosso orgulho, né? A gente chama atenção para o nosso orgulho. Então Emmanuel começa a passagem dizendo que nesses grandes momentos de estresse e de aflição vai vir à tona as nossas paixões, os nossos defeitos, os nossos vícios. E aí ali onde a gente tem que prestar atenção, não prestar atenção no fato objetivo que está acontecendo, mas qual o sentimento que aflorou em mim. E esse sentimento, se ele não for um sentimento bom, é onde eu preciso trabalhar a minha melhoria. E aí o Emmanuel continua dizendo: Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto Senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai como o mais avançado recurso de domínio próprio. Ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário não se prendeu a nenhuma delas. Atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemorizava. Respeitava a lei de Moisés, entretanto, Caifás não o impressiona. Ou seja, né, Jesus, naquele momento de grande aflição e tribulação que ele estava passando, ele estava forte. E por que ele estava forte? Por que ele estava com um domínio próprio? Por que ele não se deixava afligir pela situação? Porque a grande força dele vinha com a sua conexão com Deus. A conexão que Jesus tinha com Deus trazia para ele a força e a confiança de que tudo aquilo que estava acontecendo fazia parte do plano divino, fazia parte do que era importante e necessário naquele momento. E para que a nossa conexão seja real com Deus, o primeiro passo é a gente conhecer a nós mesmos, trabalhar no nosso autoconhecimento, fazer a nossa reforma íntima. A gente tem que ser senhores de nós mesmos. A gente tem que conseguir controlar as nossas paixões, os nossos vícios, sem olhar para fora, sem olhar para a matéria, porque quando a gente olha para dentro de nós mesmos, é lá que a gente vai encontrar Deus de fato. Deus não está nos templos, Deus não está nos rituais litúrgicos. Deus está dentro de cada um de nós. Mas para a gente ouvi-lo, a gente tem que olhar para dentro. E aí o Emmanuel continua dizendo que Jesus amava enternecidamente os discípulos. Contudo, as razões afetivas não lhe dominam o coração. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. Olha que interessante como o Emmanuel está trazendo, né? Nem sempre as nossas paixões são necessariamente com coisas que a gente julga à primeira vista como sendo negativas. Jesus amava os discípulos, ele queria estar com os discípulos. Mas o seu amor e o seu vínculo não dominavam o coração dele. Ele entendia que ele precisava se desligar daquele convívio diário com os discípulos para cumprir a razão divina. Do mesmo jeito, Jesus amava o trabalho de caridade que ele fazia. E uma vez que ele desencarnasse, ele ia ter que mudar a forma de realizar o seu trabalho. E nem o amor pelo trabalho, pela missão, pela caridade, o prendia aqui. Ele estava senhor de si mesmo, confiante em Deus, e com isso ele deixava fluir sem se apegar, seja o amor pelos discípulos, seja o amor pelo trabalho que ele realizava, e ao mesmo tempo também não se deixava afligir
pelas questões externas negativas que estavam acontecendo. Então o Emmanuel continua dizendo: o ato de Judas não lhe arranca maldições. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe entibia o ânimo firme. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. Ou seja, Jesus, tendo controle de suas emoções, se conhecendo e conseguindo controlar as suas paixões, e confiando e tendo uma ligação muito forte com Deus, nada daquilo ao redor o afetava. Então, mesmo Judas, na verdade, não é que Jesus precisava perdoar a Judas, aquilo não afetou ele da forma como a gente imagina que deveria ter afetado. Ele simplesmente tem serenidade de confiar no Pai, aceitar o que aconteceu e menos perdoar, claro, sempre. Mas quando o ato do outro, você está tão firme no seu propósito, o ato do outro nem te afeta. Então não precisa haver necessariamente o perdão nesse caso. E aí o Emmanuel continua dizendo: a cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Ou seja, Jesus não estava preso àquela situação específica. Olha o que está acontecendo agora. Ele conseguia olhar com uma visão maior, e essa atitude dele nos ensina como a gente deve ter as atitudes nas nossas vidas, né? E aí ele pede desculpas pela ignorância do povo. Ou seja, ele não fica pensando: nossa, eu ajudei aquela pessoa e ela está aqui me tratando dessa forma. Ou as pessoas viraram as costas para mim e escolheram a mim para vir para a cruz e etc. Não, Jesus tinha a superioridade moral, ele tinha a evolução espiritual, ele tinha o domínio de si mesmo e da situação para entender que cada uma daquelas atitudes eram só reflexos da forma de evolução que cada um estava naquele momento. E aí ele pede para Deus desculpas pelos outros, ou seja, ele apoia, ele pede que Deus auxilie os demais para que eles evoluam e assim eles deixem de realizar aquele tipo de atitude não positiva. E aí, para a gente concluir, o Emmanuel diz: sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos, nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça e de coração fiel, dirigido pela divina vontade. Essa era a mensagem dessa semana. Eu espero que ela te encontre bem e que possa inspirar cada um de nós para que a gente trabalhe no nosso domínio espiritual próprio, no nosso autoconhecimento, na nossa reforma íntima, para que a gente possa a cada dia dar um passinho, melhorar um pouquinho a cada dia e assim melhorar a nossa realidade e o mundo de todos à nossa volta. Fique com Deus, uma boa semana a todos e até mais.